Tem muita gente que tem medo da luta social. Não há na história da reforma agrária do mundo nenhum processo de desapropriação e, portanto, correção das distorções fundiárias sem que a população se mobilize. Todos os líderes populares que tem no Brasil nasceram da luta social. Nenhum país do mundo, o governo resolveu, onde é que tem sem terra? Aí vou dar terra para vocês. Não existe isso. É parte da vida social que, para haver pressão e aplicação da lei, tem que ter pressão social. E a pressão social é a ocupação. Não tem mais sem terra no Brasil. Onde tem sem terra no Brasil? Os sem terra ficaram coisa do passado. Quando foi criado o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os sem terra existiam de verdade, perambulavam por aí. Anos 70 para anos 80, quando começou a haver a transição de uma agricultura latifundiária para uma agricultura tecnológica. Essa transição ela foi completada no virar do milênio e hoje nós temos uma agricultura modernizada, tecnológica, embora em alguns casos existam resíduos do passado, como tem em qualquer outra atividade. Então o problema do Brasil hoje claramente não está mais no sem terra, está no com terra. Nós precisamos dar um recado com bastante firmeza para o latifúndio produtivo. Se não fizer a luta de massa das ocupações, dos acampamentos, da mobilização, nós não fazemos reforma agrária. Você tem que ter audácia para ser uma liderança de massa. Coragem e audácia. Se você parar para pensar sobre o medo, você não faz nada. Então, eu nunca parei para pensar sobre medo. Não sei o que é isso. Eu até queria saber onde está esse agro improdutivo. Hoje, muito pelo contrário. Por onde você anda, pode ter casos isolados. Eu não vou dizer que não exista. Latifúndios, isso é uma coisa que ficou também no passado. O agro brasileiro é um agro que é tecnificado, que trabalhou, que ficou independente do governo e o seu sucesso é esse, desde que lá atrás tiveram problemas com o financiamento, o setor cresceu, se tecnificou e hoje é um setor que sustenta a economia brasileira. A ocupação e a greve elas são irmãs gêmeas da radicalidade que historicamente os agricultores e os trabalhadores vão recorrer a ela e elas vão ser criminalizadas, porque elas são os dois ações mais radicalizadas que o movimento popular e o movimento se construiu na última metade do século para cá. Não é um componente ideológico, é uma questão de sobrevivência e melhorar as condições. Quando nós ocupava a terra, fazia saque, fechava a rodovia, era para resolver um problema da minha subsistência como sujeito que está na frente da reforma agrária. Bem, eu não tenho uma história individual. A minha trajetória como militante é dentro da história do MST. Então, a história do MST. E, claro, eu tive o privilégio, porque eu nem tinha ideia, ninguém tinha ideia no que ia dar. Mas, lá no Rio Grande do Sul, por influência da minha família, da região onde eu morava, da teologia da libertação, eu fui convocado, de certa forma, pela CPT para acompanhar um conflito de terra que surgiu lá em 78 no Rio Grande, entre o povo Guarani, Caiová, com poceiros pobres, que ocupavam uma área deles. Então, eu fui lá para organizar os poceiros pobres, encontrar outras alternativas que não era voltar para a área indígena, porque a área era dos índios. Eu sou dos primeiros dirigentes que sou formado desde o início pelo MST. A primeira geração se formou antes, nas igrejas, no movimento sindical ou nos partidos. Eu sou fruto de erros e acertos de um acampamento e de um assentamento. Eu chamaria atenção para a marca na infância da vida num acampamento. É um período super difícil, mas tem uma marca da primeira coletividade que você tem. Você no acampamento, você não tem, abre aspas, propriedades privadas.
você não tem muros. Com 40 anos é uma vida, né? Me lembro bem quando o MST surgiu, todos nós apoiamos, ou gostamos, ou tivemos simpatia pelo MST, pela luta do MST e pela organização que eles foram capazes de construir. Então o MST cumpriu um papel importante porque empurrou o país para uma agenda que era a agenda da distribuição de terras, quando nós tínhamos nos redemocratizado, e esse tema voltou a ser um tema importante, né? De 78 em diante, começou também uma efervescência na sociedade brasileira, na luta pela democracia, contra a ditadura, a luta pelos direitos dos trabalhadores, misturou com uma grave crise da economia na época, que não dava mais alternativa para o sem-terra ir para a cidade encontrar emprego. Então os parentes escreviam, não vem que não tem emprego. O sujeito, quando está no inferno, pouco custa dar um tapa no diabo. Então os sem-terra resolveram dar um tapa no diabo, ou seja, enfrentar o latifúndio, em vez de ir para a cidade. Foi um período que se multiplicaram ocupações de terra, que eram organizadas, mas que não havia um movimento em todo o país. Hoje, companheirada, chegou o dia, aquele dia tão esperado por cada um de nós, que é da ocupação da terra, a ocupação daquele pedaço de chão que cada brasileiro sonha. É por isso que nós temos aqui hoje a nossa ferramenta de trabalho, a nossa foice, a nossa enxada, nosso facão, e não temos aqui um fuzil. Dessas centenas de ocupações que ocorreram naqueles primeiros 6 anos, que misturou com as greves do ABC, com a luta pela redemocratização, as diretas, é que então, em 84, nós fizemos um encontro em Cascavel que juntou as lideranças dessas ocupações. E aí, então, nesse momento, nós tomamos a decisão. Vamos fazer um movimento. E tem que ser nacional. A história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nesse longo período, é uma história riquíssima, extraordinária. E, portanto, é uma história que nós poderíamos destacar inúmeros aspectos que são relevantes. O primeiro deles, que é algo que praticamente ninguém fala, ou talvez até perceba claramente, é que o movimento do Sem Terra contribuiu muito para democratizar as relações entre as pessoas, as classes, etc., nas regiões rurais brasileiras. Porque ele politizou esse ambiente social. Uma linguagem nova de direitos que as pessoas nem percebiam, a grande maioria, o meio rural brasileiro é muito precário. O segundo aspecto é muito importante também no seguinte sentido, né? O Brasil, ele formou pouco menos de 10 mil assentamentos que beneficiaram quase 1 milhão de famílias, né, espalhados por todo o meio rural brasileiro, em uma área que é muito significativa. Se você somar o tamanho dos assentamentos rurais no Brasil, isso dá uma França e meia. Então é muita terra que foi distribuída durante esse período do meio dos anos 90 e mais ou menos até 2010, 2012, que foi o grosso da redistribuição de terras. Isso é mérito do MST. Nenhum governo faria nenhum milímetro de reforma agrária se não fossem as pressões sociais, através de ocupações de propriedade, marchas, protestos, as diferentes formas de reivindicação que o MST desenvolveu ao longo da sua história. Você imagina, nós tivemos um período muito de invisibilidade do MST, 85 a 95. O MST não aparecia na grande imprensa. A primeira grande matéria que é feita no MST pela Rede Globo, o jornalista Marcelo Rezende, se dá no ano de 95 para 96 no Pontal. É a primeira vez que o MST aparece. Eu acho que naquele período a imprensa dava um outro tratamento como novidade. Ocupação de terra. Ela não é mais novidade, apesar dela ter uma importância gigantesca de quem participa e o efeito público dela,
mas hoje ela é mais tratada do ponto de vista marginal, da criminalização. Mesmo com ordem de desocupação determinada pela Justiça, integrantes do Movimento Sem Terra mantêm invasões de terras produtivas no sul da Bahia. As terras produtivas pertencem à empresa Suzano Papel e Celulose. Em Teixeira de Freitas, o clima nas áreas próximas à invasão é tenso. O MST é criado ainda no período da ditadura militar, finalzinho da ditadura, um período de reabertura, mas ainda com a estrutura da ditadura, a estrutura de espionagem, de inteligência, seguindo todos os passos de quem era tratado como movimento social. Então, criar um movimento naquela época não era simples. Um segundo momento de refluxo do MST ocorre com a série de assassinatos no campo, e o especial, assim, o mais conhecido, com repercussão internacional, é o massacre de Eldorado do Carajás, 17 de abril de 1996. Quarta-feira à tarde, Eldorado dos Carajás. 2 horas de conflito que deixaram imagens de violência e desespero. Era uma marcha que saiu do sul do Pará e ia para Belém, e eles estavam obstruindo uma estrada, uma rodovia estadual do Pará. O governador do Pará, na época, manda a polícia militar desobstruir a via, a polícia vai e acontece um massacre. 19 sem terra são assassinados a sangue frio à beira da estrada. Chegou, a gente ficou cercado, veio a polícia de Marabá e a polícia de Paraupeba, a gente ficou entre o fogo cruzado lá. Eu sei que eu mesmo estou vivo, não é porque o policial, ou ele era crente e não queria me matar, porque eu joguei pedra nele. Ele estava como daqui onde está o rapaz aí. A última coisa que eu peguei era um facão velho pequenininho que eu tinha e joguei nele, ele só desviou. E ele não quis atirar em mim, ele atirou no chão. 19 companheiros brutalmente assassinados, fuzilados, né? Foi a fuzil mesmo, pela PM do Pará, mas a mando da Vale e dos latifúndios da região. Então, aquela massacre de Carajás colocou a luta pela reforma agrária no centro da disputa social no Brasil. As pessoas começaram a olhar com nós, aqueles são corajosos, estão pagando um preço alto, mas eles têm razão. Então, o massacre de Carajás, apesar do alto preço, ele marcou os outros 10 anos da nossa luta. Eu conheço o Stedley desde quando fazíamos movimento estudantil juntos. Ele estudava economia no Rio Grande do Sul, eu estudava agronomia aqui em Piracicaba. Mas nós não éramos contemporâneos. Para falar a verdade, eu tinha afeição pelo Stedley. Mas a cabeça dele é a mesma cabeça que eu tinha naquela época, a minha é completamente diferente. Naquela época o Brasil ainda era muito rural e a tecnologia era muito incipiente. Não dá para querer ficar fazendo a mesma coisa num mundo completamente diferente. O mundo hoje é completamente diferente do que quando o MST foi fundado. A melhor forma do MST comemorar os 40 anos é decretar o fim dele. Mudar o nome, Movimento dos Trabalhadores Rurais com Terra, tira o sem terra. Eu acho que há 40 anos atrás, né, o MST até tinha sentido o trabalho que eles faziam. Por quê? Porque precisava realmente, nós tínhamos muita terra improdutiva no Brasil, então era um movimento que nasceu, mas que não soube, na minha opinião, se modernizar. Hoje, o MST ter como seu mantra, como sua missão, invasão de propriedade, eu acho que está fora de época. Hoje, o INCRA tem 90 milhões de hectares de assentamentos. A grande maioria já com assentamentos ou prontos, ou em estado de ocupação, enfim. Então, eu acho que o MST tinha que mudar o seu foco. Ao contrário de uma política, por exemplo, sobre educação, sobre saúde, etc., que são políticas permanentes, a política de reforma agrária é uma política datada, né? Você tem uma demanda social do acesso à terra. Se ela for atendida e as pessoas chegarem a ter a sua parcela de terra, acabou a reforma agrária. E hoje nós temos ainda grupos de sem terra
nas regiões rurais brasileiras, mas que são socialmente insignificantes. Não se justifica mais sequer falar em reforma agrária no Brasil. Ele traz um tremendo desafio para uma organização como o MST, que obviamente perdeu a sua razão de existência. Ele precisa criar uma nova estratégia, uma nova causa, um novo motivo de mobilização, não das famílias sem terra, mas das famílias rurais pobres, que ainda são a grande maioria no meio rural brasileiro. Quase que dá para dizer o seguinte: MST, por que você existe hoje? A partir de um determinado momento, que coincide com a assunção do Fernando Henrique à presidência da República, o MST começa a ser uma instituição que age com violência para defender a sua causa, que é a reforma agrária. E começa a invadir propriedades rurais e começa a invadir propriedades rurais produtivas. Ele vai deformando e ele começa a querer fazer justiça com as próprias mãos, começa a afrontar o próprio Estado democrático de direito. Eu rompi com o MST e nós começamos a defender um processo de reforma agrária mais organizado, não baseado em invasões de terra. E este é o problema da reforma agrária e não do MST. A base do que nós temos do agrário hoje é do Fernando Henrique. Porque o MST, nesse momento, tem uma pauta muito politizada contra as privatizações, contra as reformas em curso. Mas o governo Fernando Henrique foi um governo que desapropriou muitas áreas para a reforma agrária e construiu áreas importantes, como o CRETA, assistência técnica. Agora, ele era duro do ponto de vista ideológico, ele não aceitava a existência do MST. Impressionante como um sociólogo do tamanho do Fernando Henrique podia ser tão medíocre na relação que teve com o MST. Nós nunca tivemos uma relação razoável com ele. Por isso que o governo Lula, quando ele assume, a expectativa era muito maior. Quando o Lula é eleito em 2002, pela primeira vez, havia uma expectativa muito grande do Sem Terra de que o Lula fosse promover uma reforma agrária ampla. Porque o Lula passou todas as campanhas que ele perde, 89, 94 e 98, promovendo e prometendo uma reforma agrária na marra. Olha aqui essa caneta. Se eu ganhar as eleições, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou assinar a reforma agrária com essa caneta. Entendeu? Então havia um sentimento que agora vai. O grande problema é que o Estado tem um dono. E essa elite que controla o Estado brasileiro é uma elite latifundiária. É a mesma elite do Império, depois do Império República. E ela continuou. Você vê a bancada ruralista, maioria. Quando um técnico do governo vai para uma fazenda para saber se ela é produtiva ou improdutiva, ele tem que avaliar uma série de índices. Esse é o índice de produtividade. Se os índices não batem, essa terra é declarada improdutiva. Então ela pode ir para a reforma agrária. Então o MST queria um índice mais duro, que forçasse a ter mais desapropriação de terra. E o governo Lula, muito pressionado por esses partidos de centro, pela bancada ruralista, sempre prometeu e nunca atualizou esse índice. É no começo do Lula 2, é o momento que cai a ficha do MST e eles percebem que não ia ser aquela reforma agrária na canetada, aquela reforma agrária na marra que o Lula tinha prometido. E percebe que o Lula não vai fazer, não vai cumprir todas as promessas que tinha feito nas campanhas anteriores. Agora, depois com a Dilma, foi uma desgraça. E aí eu não boto tanto a culpa nela, pessoalmente. Quando a gente fala Dilma, é governo Dilma, é as circunstâncias da institucionalidade. E a direita foi muito esperta, né? Colocou a culpa da crise capitalista no governo. O desemprego, culpa do governo. E nós também embarcamos nessa. Falta de reforma agrária, culpa do governo. E aí vem o principal baque, que é a eleição do Bolsonaro. Antes da eleição do Bolsonaro, ainda tem dois prejuízos políticos bem importantes para o MST, que é o impeachment da Dilma e também a prisão do Lula. Mas, quando você vê governo Bolsonaro, por que não invadiram bastante? Porque não tem terra para invadir. Improdutiva, ociosa, desocupada. Então, o estoque de terras ociosas foi progressivamente caindo. O INCRA passou a comprar terras para distribuir na reforma agrária.
A virada da chave foi do governo do Fernando Henrique para o Lula, os dados são muito claros. Até o governo Fernando Henrique, a maior parte das terras distribuídas eram desapropriadas para fins de reforma agrária. A partir do segundo ano do governo Lula, da passagem do primeiro para o segundo, a maior quantidade de terras é terras adquiridas por escritura pública de compra e venda e distribuídas para a reforma agrária. Nas últimas 3 décadas, há 3 modelos que disputam a agricultura brasileira. O primeiro modelo é do latifúndio. Nós chamamos de modelo porque é um modelo predador. É aquele capital que vai lá para a Amazônia, pega a terra pública, que desmata, que faz garimpo. Mas por trás dele não é o latifundiário burro atrasado. Por trás do modelo do latifúndio predador, tem um grande capital financeiro. O segundo modelo é o modelo do agronegócio. Cantado em verso e prosa todas as noites na Globo, como moderno. Ele se baseia em grandes fazendas, se baseia no monocultivo, no uso de semente transgênica e de agrotóxico. E de muita máquina. Então o agrotóxico, que é a máquina, substitui a mão de obra. Então é um modelo que agride o meio ambiente, porque eles usam veneno e o veneno mata a biodiversidade. E eles não desenvolvem a agricultura porque eles desempregam gente. O terceiro modelo é o da agricultura familiar, que a burguesia fala nos meios de comunicação que nós somos atrasados. Mas é esse modelo de agricultura familiar que se baseia em pequenas unidades de produção, que se baseia no trabalho familiar. É ele que se dedica a produzir alimentos. Porque está na lógica, no DNA do camponês. Primeiro eu vou produzir alimentos para a minha família. E aí vendo o excedente no mercado. Agricultor familiar não é sinônimo de assentado. Agricultor familiar é sinônimo de pequenos agricultores familiares na região sul do nosso país. Italianos, alemães, enfim, que vieram para o Brasil, se instalaram em pequenas propriedades, compraram, a grande maioria comprou esses lotes do governo brasileiro ou receberam dos governos estaduais e estão lá produzindo e produzindo cada vez melhor. Eu não quero ser o coitadinho, eu não quero ser o problema social ou ambiental da agricultura. Eu quero, como MST, eu, sujeito coletivo, discutir um novo modelo agrícola. Aonde esse novo modelo tem o maior, o menor, tem as divisões que cada um se propõe a fazer. Nós evoluímos na nossa concepção na ideia de uma reforma agrária popular. E ela tem que ser um programa que atenda a todo o povo brasileiro, e não apenas aos que se envolvem no trabalho na terra. Então a concepção agora que nós temos, que é fruto desses 40 anos de experiência, nós incluímos a defesa da natureza, a defesa da água, a necessidade de você reflorestar, plantar árvores. Nós incluímos a defesa da agroecologia, porque se nós nos propomos a produzir alimentos saudáveis, como um dos paradigmas, um dos objetivos centrais, para você produzir alimentos saudáveis, precisa agroecologia. A reforma agrária sempre foi pensada como um processo planejado. Você desapropriar as terras, selecionar as pessoas, treinar os novos agricultores para que fossem os produtores de amanhã. As invasões de terra quebraram completamente qualquer racionalidade no processo de reforma agrária. A ação violenta do MST, a partir de quando ele se tornou invasor de terras, levou gente não qualificada para a luta da terra, que eram os desempregados urbanos, né? Não eram mais sem terra como antigamente. Essas pessoas sem qualificação começaram a receber terra, começaram a tomar o lugar de quem talvez merecesse a terra, que é o filho de um agricultor, o filho de um pequeno agricultor. Invasão de terra é crime, nós não podemos compactuar, eu não compactuo com isso. Eu acho que tem maneiras, o INCRA se atualizou, ele, há uns anos atrás, ele passou a comprar terra, ter transações comerciais entre produtores e o INCRA. Então, eu acho que chamar atenção invadindo terra, isso para mim
é inconcebível nos dias de hoje. Sempre foi. A nossa Constituição diz que a propriedade privada é sagrada. Está lá, é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. O balanço é positivo, né? Valeu a pena a luta. Pelo menos 500 mil famílias estão trabalhando, produzindo alimentos que poderiam estar numa favela ou qualquer coisa no mundo. Então a luta valeu a pena. Eu tive o privilégio de, pelas circunstâncias da vida, estar lá no início, quando nem se imaginava que aquelas ocupações que eu me envolvi lá no Rio Grande depois resultariam num movimento como esse. Na luta política, essa expressão frustração não é adequada. Né? Você se frustra porque o Corinthians perdeu de 5-1. Né? Você se frustra porque estava namorando e a namorada te deu um pontapé na bunda. Isso é frustração. No nosso caso é assim, é ter a consciência de analisar a luta de classes, a correlação de forças e perceber que a classe trabalhadora como classe foi derrotada. A classe trabalhadora brasileira desde 2014 vem de derrotas em derrotas. E evidentemente que o sem terra e os camponeses mais pobres do interior sofreram junto essa derrota. Eu acho que nós temos uma geração emocionalmente ou psicologicamente mais sensível do que a geração passada. A geração passada ia preso ou apanhar da polícia, saía com nível de fortalecimento. Uma geração de hoje, só de contar que vai ter uma CPI contra a MST, já... como é que vai ser isso? 15 anos eu tomei posse na direção regional do Pontal. Com 17 na direção estadual. Com 20 na direção nacional e eu coordenava o escritório do MST em Brasília com 21 anos. É muito difícil hoje eu ter jovens com 20, com 17 ou com 15 que se dispõem a fazer essa tarefa com que eu fazia. E vários militantes do MST fez a mesma coisa. Agora, o meu tempo era outra lógica, era outra pegada. Então, eu vou ter que ter muito mais paciência e saber que eu tenho uma sociedade diferente agora. Enfrentar um agretec, um agrepop, nós temos que construir maioria. Rapaz, José Bonifácio, o que disse para Dom Pedro? Você quer ver um Brasil grande, desenvolvido? Você tem que fazer 3 coisas. Uma, você tem que abolir a escravidão logo, cara. Segundo, você tem que trazer as universidades. Terceiro, faz a reforma agrária. Está lá no livro de José Laurentino, Escravidão. É só ler, esse puta historiador. Está ali. A universidade veio, o Brasil, a abolição veio. E a reforma agrária? Enquanto eu estiver vivo e me restar alguns anos, eu não vou deixar o latifúndio em paz.